a Prefeitura como mais um agente nisso, FINEP, BNDES, MCTI, APEC, Softex, várias outras entidades que estão envolvidas. Mas há alguns cuidados que precisam ser tomados e há algumas necessidades a serem feitas. Nós, com o Brascom, nessa minha administração, recebemos no nosso Conselho o mandato de desenvolver iniciativas voltadas às startups. Nós passamos esses 6 meses aqui estudando o que está acontecendo no setor, mas não quer reinventar a roda. Provavelmente daqui para o final do ano a gente vai lançar alguma coisa concreta. Mas algumas coisas a gente já identificou. Nessa questão de políticas públicas há um elemento fundamental que a gente precisa refletir e aperfeiçoar, que é a seleção de projetos. Como você seleciona projetos de startup com foco de viabilização desses projetos? O que a gente sabe é que, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, muitos dos empreendedores, aqueles que são muitos dos investidores, aqueles que são agregados como os Anjos do Brasil, ou empreendedores semente, ou foram empreendedores no passado que deram certo, ou foram executivos que também deram certo, e têm na sua poupança a fonte do reinvestimento. Essas pessoas têm o diagnóstico, o olhar clínico, o olhar crítico sobre esses projetos. A gente precisa mobilizar mais isso, porque o olhar daquele que é o gestor de verbas públicas é diferente do olhar do empreendedor. Então a gente precisa juntar mais essas partes para fazer esse negócio florescer. O segundo aspecto diz respeito a aperfeiçoamentos do marco legal. Ainda hoje o critério de pequena e média empresa, dado pelo Simples Nacional, exclui empresas de base tecnológica. A gente precisa trabalhar isso. E quando se fala de desoneração fiscal, o poder público sempre tem aquela questão, já vem o lado privado pedir que a gente libere, que faça uma renúncia fiscal. Mas em muitos casos a gente está falando de políticas tributárias, de tributos que não existem, arrecadação que não existe. Então a gente precisa começar a pensar em termos de que eu preciso fazer algo para que surja uma base de arrecadação e não abrir mão dessa arrecadação. O segundo aspecto que eu ia mencionar é a questão cultural. Empreendedorismo é fundamentalmente uma questão de cultura de país. Eu estive recentemente de volta na Universidade do Texas em Austin, onde eu fiz o meu mestrado, conversei com os diretores do Departamento de Ciência da Computação e com outros institutos lá, e o que eles estão fazendo? Eles estão introduzindo a formação de cultura empreendedorista nos cursos de graduação. Isso está sendo feito através, inclusive, de jogos, de campeonatos, de coisas lúdicas, de coisas que todos nós gostamos de fazer. Isso é uma coisa que a gente precisa observar, olhar e talvez reproduzir no Brasil. Precisamos, em outras palavras, abaixar o nível de introdução, ou seja, começar mais cedo a introdução na formação de uma cultura empreendedorista. Eu também acho isso, por exemplo, no lado da matemática financeira. Eu fui aprender matemática financeira no 5º ano de engenharia. Tem que trazer isso para o ensino médio. Eu fui aprender direito há alguns anos atrás. Eu também me formei em direito. Direito precisa ser ensinado também no ensino médio. Muitas empresas estão agora investindo em programas de inovação interna. Isso é uma outra tendência. A gente precisa pensar nisso. Fomentar o empreendedorismo dentro das empresas. Algo como eu mesmo tive essa experiência no meu passado, eu gerei muito valor para as empresas que trabalhei. Isso também é importante, não é só fomentar a startup. O outro ponto é o seguinte: cultura de empreendedorismo é fundamentalmente não ter vergonha do fracasso. Nenhuma, nem duas, nem 3 vezes. O Thales deu um exemplo brilhante aqui, falando dos diversos restarts que ele teve que fazer dentro das etapas. Então esse é um outro fenômeno que a gente precisa prestar atenção. E finalmente, em termos culturais, onde eu acho que nós brasileiros ainda temos muito que progredir é em cultura de execução. É misturar sonho com realismo, é misturar ideal com planejamento. Cultura de execução é algo que, se nós investirmos em formação das nossas juventudes, em termos de ter domínio do seu tempo, domínio do seu orçamento, priorização, a gente vai dar um salto de produtividade enquanto país. É preciso fazer isso. E por fim, um último aspecto que é importante que a gente reflita também. Startups dependem, além de insumos, investimento e tal, dependem de 2 coisas importantes, que são sumarizadas em uma única palavra. Elas dependem de um encontro. Para que surja inovação e novos negócios, o empreendedor precisa encontrar a oportunidade
Fábio Silva, do Grupo César, e professor da Universidade Federal da Paraíba, ele até cunhou uma expressão interessante, eles são associados institucionais do Brasil, disse assim: é preciso que os problemas marvados surjam para que os empreendedores o abracem e os resolvam. A iniciativa aqui da SP3 é fantástica, exatamente nessa direção. Então, é preciso criar a oportunidade do encontro do empreendedor com a oportunidade. E o segundo encontro é o encontro do empreendedor com o mercado. Parece a mesma coisa, mas não é. Porque a oportunidade é a oportunidade de resolver um problema e, a partir daí, chegar com a solução para o grande mercado. E é a partir do grande mercado que a gente constrói uma grande empresa. Então, em resumo, eu saúdo esse evento, eu saúdo a todos aqui que estão interessados em tornar empreendedores, estimulo a todos que o façam, estamos aqui para apoiá-los.